Então, meus amigos e irmãos, eu falei sobre que na segunda parte eu falaria sobre alguns dons, né? E do que Jesus deixou pra gente. Mas eu tenho visto assim, bom, durante o tempo que eu estive dentro de um terreiro de candomblé, dentro de uma roça de candomblé, como eles chamam, né? E tendo conhecido bem essa parte espírita, né? Eu via o sofrimento de muitos que buscavam, né? O desespero de muitos que buscavam um pouco de paz, né? Para sua alma, um pouco de um pouco do bálsamo, né? Aquele bálsamo que cai e dá aquele refrigério de alma, aquele, sabe, aquela paz, o sossego, a busca incessante do sossego, da paz, né? Então eu via, né, muitos que às vezes vinham ali totalmente miseráveis de alma, não só os que tinham poder aquisitivo bom, mas os que também não tinham, que não tinham nada, que estavam no fundo do poço. Vinham porque muitas vezes eram enganados, né? De que forma? E ainda continuam indo a esses lugares dessa forma, como se fosse o último lugar, que ali eles teriam uma palavra de fato, ali eles vão encontrar uma palavra de apoio, né? Você vem aqui, começa a frequentar e eu vou te ajudar. E daí ele começa a frequentar realmente, e no começo ele tem até uma certa ajuda, mas depois isso muda totalmente. Quando ele passa a se escravizar daquilo, ele passa a não ter mais ajuda. Daí ele começa a ver que aquele dirigente, né, é abusado, que aquele dirigente, que aquelas pessoas que lá frequentam têm uma certa soberba porque são médiums, né, e tal. Eu sou o médium, né, mais velho da casa, e assim vai. Então eu digo, né, para quem estiver assistindo e estiver precisando, busque somente a Deus. Porque se você for numa igreja evangélica, meu amigo, e pedir uma oração, com o maior prazer o pastor vai pedir para você se ajoelhar e vai orar por você, não vai te cobrar nada. Enfim, e ele vai ter tempo para te ouvir, porque o pastor é para isso. O pastor, ele é a voz de Deus, né? Então, um pouco do que foi dado, do que Jesus nos deixou, né? Está lá em Efésios 4, versículos 11 a 13. Se estende, mas vamos até o 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homens perfeitos, à medida da estrutura completa de Cristo. Então, em um terreiro de Umbanda, em um terreiro de Candomblé, eu sinto muito em dar essa notícia para vocês, mas vocês não vão encontrar. No centro kardecista, vocês não vão encontrar. Vocês vão encontrar, sim, que tudo que acontece no mundo tem um porquê.
E você tem que, digamos, se conformar com isso. Se conformar com o seu estado, porque terá uma vida nova, você vai morrer e vai reencarnar em outra vida, e ainda vai continuar nessa miséria? Vai reencarnando de reencarnação em reencarnação, e continuar nessa miséria que você vive hoje? Mas né? E agora? O agora é o teu espírito. E eu te falo, reencarnação que o kardecista crê é numa passagem que tem lá, onde Jesus, conversando com Nicodemos, ele fala, né, que para Nicodemos entrar no reino dos céus, Nicodemos teria que nascer de novo, nascer das águas, descer as águas, ou seja, descer as águas, se batizar para poder entrar no reino dos céus. E onde Nicodemos fala, como eu, sendo velho, poderei entrar de volta no ventre de minha mãe e sair? Quer dizer, essa é a passagem que eles pegam como parâmetro para eles poderem explicar a reencarnação. Meus amados, durante 34 anos eu fui espírita, e eu acreditei durante 34 anos nessa falsa verdade, que hoje eu sei que é uma mentira de Satanás para enganar, uma mentira dos demônios, uma mentira, enfim. Quer ver como como que se processa essa mentira? Todas as seitas falam do bem e do mal, falam de Deus e do demônio, de Deus e Satanás, certo? Certo. O kardecismo não é diferente. Ele fala de uma organização, né, nos planos inferiores, que é uma organização que está sendo coordenada por Satanás, por Lúcifer. Se ele mostra esse lado, então quer dizer que Satanás realmente não é brincadeira, existe, que Lúcifer existe, que o mal existe. E ele fala também de um plano satânico para enganar as pessoas. E esse plano satânico é para envolver as pessoas, né, através do sexo, da televisão, enfim, de várias formas, né, inclusive religiosa, sectária. Se Satanás faz dessa forma, por que Satanás não incutiria na cabeça das pessoas que tudo que lhe cai de mal, ele tem que olhar aquilo como aceitar aquilo? É complicado, mas se você for pensar, é bem por aí. O erro, ele se contradiz e tenta envolver vocês em uma mentira, porque mentira ela vai só enrolando, ela não tem fim. De uma mentira emenda na outra, que emenda na outra, que emenda na outra, que emenda na outra, que assim vai, sendo que a verdade evangélica é uma só. Só Cristo é a salvação, só Cristo é o caminho para Deus, não existe outro caminho. Não estou falando que a igreja evangélica mas a igreja está na Bíblia, é a noiva de Cristo, e Cristo virá buscar essa noiva através do arrebatamento. Os dons que lá na igreja é aflorado em vocês, é aflorado em nós, é o dom da palavra, como eu disse. A uns foi dado por apóstolos, outros evangelistas, outros pastores, outros doutores, cada um com seu plano. Mas, e o profeta? O profeta, ele reúne os dons, ele interpreta os sinais, ele mostra que Deus está próximo, ele mostra que é a chegada de Cristo. Só que tomem cuidado, porque há muitos se manifestando em nome de Cristo sem ser Cristo. Há muitos
enviados do anticristo, porque ele mesmo, o anticristo, não virá antes disso, ele virá depois que a cama já estiver, o campo já estiver pronto. Eu vou ficando por aqui, mas eu prometo que no próximo vídeo eu trarei mais coisas sobre isso, para vocês meditarem, né? Meditem mesmo em Efésios 4, versículos 11 a 13, que isso é o que está dentro das igrejas, isso é o que tem que estar no mundo, porque nós temos hoje a missão de trazer essas pessoas que estão dentro desses terreiros, dentro desses lugares, trazer até nós, para que elas vejam a verdade. Mais uma vez eu falo: conhecereis a verdade vos libertará. Brevemente eu começarei a soltar os vídeos sobre o Apocalipse. Em nome de Jesus, fiquem com Deus e tenha um ótimo dia, uma ótima semana para quem vê. Fiquem na paz de Cristo Jesus, na paz de Deus, e que Deus, com toda a sua misericórdia, recaia sobre nós. E me ajudem com o meu trabalho, né? Só desculpem meus vídeos não serem bons, né? Porque eu ainda tenho uma câmera bem simplesinha. Quem sabe uma dessas empresas que fazem propaganda como Sony e tal, me ceda uma câmera melhor, né? Para eu continuar o trabalho com vocês, uma câmera sempre profissional. Fiquem na paz de Cristo Jesus e tenham um bom dia. Amém.